Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que de início a polícia tinha uma visão ali do que aconteceu, mas depois foi completamente o oposto daquilo que eles imaginavam. Eu posso dizer pra vocês que é um caso bem chocante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Ashley Martinson. Ashley Ann Rose Martinson nasceu no dia 6 de março de 1998. Ela morava com sua mãe Jennifer e seu padrasto Thomas e seus meios-irmãos, que eram crianças na época, em Rhinelander, em Wisconsin. Eles se mudaram para a cidade quando a jovem estava com 16 anos. Ela tinha um blog de terror com o nome Nightmare, onde escrevia poemas sobre assassinatos e tortura. No blog, ela se auto-intitulava como Vamp Chick. A jovem não tinha contato com seu pai biológico. Era visível que quando Ashley entrou na adolescência, ela mudou seu comportamento, se interessou por outros tipos de assunto, usava roupas pretas e maquiagem pesada. Ela também gostava de desenhar e normalmente seus desenhos eram com monstros perturbadores. Pensamentos assustadores começaram a tomar conta dela. Brigas com sua mãe e padrasto faziam parte de sua rotina. Ela comentou com alguns amigos que não aguentava mais a forma com que vivia dentro daquela casa e queria fugir, nem que fosse para morar na casa de um amigo. Esse seu desejo de sair de casa ficou mais intenso quando ela conheceu um jovem de 22 anos chamado Ryan Siscoe. Em março de 2015, sua mãe e padrasto descobriram que a jovem estava namorando com um homem mais velho, e isso não foi nada bom. Eles discutiram muito por causa disso e não aceitavam que ela namorasse um homem mais velho. Ashley tentou fugir de casa, mas Thomas a buscou poucos metros de casa. Depois disso, ela se trancou no quarto até que ele foi mais uma vez conversar com ela. No dia 7 de março daquele mesmo ano, a polícia recebeu uma série de ligações que são incompletas e eles não conseguem saber quem está ligando. Eles tentam rastrear com o sinal do celular, mas é muito ruim. Até que uma dessas ligações, a pessoa pede que a polícia vá imediatamente até a casa da família Ayers. Então, quando os policiais chegam na casa, eles sabem que tem 3 crianças dentro da casa na parte de cima. Quando eles entram na parte de baixo, parecia tudo normal, nada fora do lugar, até que eles chegam perto da escada e já encontram o corpo do Thomas. Quando eles caminham pelas escadas, sobem as escadas, eles chegam no andar de cima e encontram o corpo da Jennifer. Ela foi esfaqueada e a polícia descreveu que ali parecia um caso que o assassino estava com muita raiva da Jennifer, principalmente. Eles já tratavam um caso não como um caso aleatório de algum ladrão que entrou na casa, mas sim que aquela pessoa conhecia as suas vítimas. Ashley Martinson, que estava com 17 anos na época, não foi encontrada em nenhum lugar e a polícia acreditou que ela era responsável por aquilo. As crianças que estavam na casa contaram o que aconteceu. Segundo elas, Ashley atacou sua mãe com uma faca e depois disso trancou as crianças em um dos quartos e a deixou com comida e suco. As crianças ficaram muito tempo dentro do quarto porque não conseguiam abrir a porta até que finalmente uma delas conseguiu ligar para a polícia depois de muitas tentativas. Elas também contaram que tudo começou quando elas ouviram 2 sons de disparo. Um dos amigos de Ashley morava a poucos quilômetros de sua casa e ela foi até lá para buscar abrigo. O amigo não fazia a menor ideia do que ela tinha acabado de fazer, até porque ela já tinha falado que queria fugir de casa, então ele pensava que era apenas isso. Ele só viu que a amiga tinha marcas de corte no pulso, mas não sabia o que tinha acontecido e ela não quis falar. Apenas no dia seguinte, o jovem descobriu através do Facebook o que sua amiga tinha feito. Ashley saiu da casa do amigo e fugiu com seu namorado com o carro que eles roubaram de Thomas. Os dois foram em direção ao Tennessee. O objetivo dos dois era ficar na casa de um parente e depois recomeçar a vida juntos.
A polícia viu eles em Indiana e foram obrigados a parar. Quando os policiais falaram com ela, ela disse porque sabia que estava sendo presa. O que todos esperavam era que se tratava de uma adolescente que matou os pais porque eles não aceitavam o relacionamento, mas era muito mais profundo do que isso. Ficou claro para a polícia de que Ryan não sabia que Ashley tinha matado seus pais. Ele pensou que os dois só estavam fugindo como tinham combinado. Ele só foi descobrir quando foi parado pela polícia. E agora era cúmplice de um duplo homicídio. Um poema intitulado Unearthed, escrito por Ashley e publicado em seu blog, detalhava uma cena em uma cabana de madeira em que uma pessoa é amarrada a uma mesa, torturada, mutilada e depois assassinada. Quando essa informação foi divulgada na mídia, muitas pessoas acreditaram que Ashley havia cometido o assassinato simplesmente por prazer, que não tinha nenhum motivo por trás disso, mas eles estavam errados. Investigando mais a fundo, a polícia descobriu que Thomas Ayers foi condenado por violência doméstica, sequestro, agressão sexual e várias outras coisas. Sua ficha criminal era longa. Ele não tinha autorização para ter um porte de arma, mas mesmo assim tinha algumas armas em casa que eram de fácil acesso. Thomas abusava fisicamente e mentalmente de todos na casa, incluindo sua esposa Jennifer, e agredia os animais de estimação. Em um depoimento de uma das filhas de Thomas, disse que ele matou o cachorro da família a tiros porque ele era simplesmente irritante. E quando a criança perguntou onde o cachorro estava, ele disse que o matou. A polícia percebeu que a Ashley tinha um motivo para matar o Thomas, mas eles não entenderam por que ela matou a mãe e o que aconteceu. Então eles perguntaram para ela dar a sua versão do que aconteceu. Então ela disse que a mãe e o padrasto, eles não se davam muito bem, que eles brigavam muito, até que naquele dia ela estava na parte de baixo da casa com as suas meias irmãs e tudo mais, e ela ouviu 2 sons de disparo. Então ela subiu e quando ela chegou lá, ela percebeu que a sua mãe estava com uma arma e que ela tinha matado o Thomas. E a mãe estava com muita raiva, disse que toda a culpa era da filha e tudo mais, que a Ashley era culpada por tudo aquilo que estava acontecendo. Então a mãe partiu para cima dela, a Ashley conseguiu pegar uma faca e esfaqueou a mãe ali numa legítima defesa, a gente pode dizer. Mas é claro que os policiais não acreditaram nessa sua versão e perceberam que ela estava mentindo. Ashley só esqueceu de uma coisa quando ela contou essa versão para os policiais, que tinha mais 3 pessoas na casa e as crianças contaram o que aconteceu. Elas disseram que quem começou tudo foi Ashley, atirando em Thomas, e ela negou mais uma vez. Quando Ashley era mais nova, ela foi abusada sexualmente por um ex-namorado que sua mãe teve durante 2 anos. A polícia acreditou que como sua mãe não a defendeu e que sempre que ela tinha um namorado, eles abusavam fisicamente ou sexualmente, então esse seria o motivo, que a mãe nunca a defendeu e ficava do lado dos namorados. Depois de longas conversas com a polícia, Ashley finalmente confessou o crime. Naquele dia, depois da discussão, Ashley pegou uma das armas que estava na casa e foi para o seu quarto com a intenção de tirar a própria vida. Thomas bateu na porta do seu quarto e no momento em que ela ia atirar, ela simplesmente mudou de ideia e atirou nele. Em seguida, sua mãe sobe para ver o que está acontecendo e é esfaqueada pela filha. Um dia antes dos assassinatos, Ashley postou em seu Facebook que queria matar Thomas com uma de suas armas. Depois de descobrir isso, os policiais acreditaram que o crime foi premeditado e que os homicídios não aconteceram apenas pela briga, mas sim que ela já tinha planejado isso há muito tempo. No dia do seu aniversário naquele ano, dia 6 de março, Ashley acordou e ouviu Thomas agredindo sua mãe. Ela acreditava que ele iria matar ela se ela não fugisse dele. Todos os envolvidos no caso ficaram com muitas dúvidas se ela estava desabafando ou realmente planejando o crime. Ashley Martinson foi originalmente acusada como adulto de 2 homicídios doloso em 1º grau e cárcere privado, pois ela prendeu suas meias irmãs no quarto. Mais tarde, ela se declarou inocente por motivo de insanidade. Depois, ela aceitou um acordo judicial de assassinato em 2º grau em março de 2016 e foi condenada a 23 anos de prisão, juntamente com 17 anos de supervisão em junho. Os promotores queriam uma sentença de 40 anos, mas a sua defesa argumentou a negligência de sua mãe a submeter a filha ao abuso de Thomas Ayers. O juiz do caso afirmou que achava a história de Ashley que não era o suficiente para justificar o assassinato e sua vida não estava em perigo na época. Eles concordaram que Ashley não planejou um crime.
Uma das evidências mais fortes foi que ela cometeu o crime um dia depois de completar 17 anos, e por isso foi julgada como adulta. Se tivesse cometido o crime 2 dias antes, seria julgada como menor de idade. A Ashley escreveu uma carta para o juiz e na carta ela disse que sabia que aquilo era horrível de matar a sua mãe e o seu padrasto, mas ela disse que aquilo foi o melhor porque agora ela estava livre e também livrou as suas irmãs de tudo aquilo, de todos aqueles abusos e enfim, tudo aquilo que elas passavam na casa. É claro que as crianças não entenderam dessa forma e ficaram muito bravas com a Ashley porque as crianças ficaram órfãs e, né, não tinham mais ninguém por perto. A irmã estava presa, a mãe e o pai estavam mortos, então imagina o que passou na cabeça, eram crianças naquele momento, então elas disseram que ficaram muito traumatizadas, que elas lembram de tudo que aconteceu naquele dia e também lembram dos gritos da mãe quando foi esfaqueada. Ashley Martinson está detida em uma prisão em Wisconsin. Depois de sua prisão, ela afirma que se sente feliz e segura. Em suas palavras, para uma entrevista, ela disse o seguinte: "Sei que parece loucura, porque eu estou na prisão, mas me sinto livre. Posso acordar todos os dias e saber que estou a salvo. Eu não sou um monstro, eu nunca quis que nada disso acontecesse. Não é certo o que aconteceu, mas eu era apenas uma garota abusada, que foi forçada a tomar uma decisão muito ruim." Ashley terminou o ensino médio na prisão. Acho que o motivo desse crime ficou muito claro, principalmente pelo Thomas, que abusava dela, tanto fisicamente como mentalmente. Ela vivia praticamente presa, ela era agredida e tudo mais, via suas irmãs ser agredida, via sua mãe ser agredida. Então, ela simplesmente chegou ao seu limite, ela não aguentava mais e tirou a vida dele naquele dia. E a mãe, a gente vê que a mãe nunca ficou do lado dela, não apoiou a filha, sabia o que os namorados faziam com ela e ela deixava e sempre ficava do lado dos namorados. Então acho que naquele dia foi a gota d'água por tudo aquilo ter acontecido. Ela colocou tudo aquilo pra fora e esfaqueou a mãe de uma forma assim muito brutal. Ela deu mais de 30 facadas na mãe e isso mostrava o quanta raiva ela tinha da mãe por nunca ter a defendido. Profissionais que entrevistaram após o incidente retratam uma adolescente que, após anos de abuso, sofreu depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático. Em junho de 2017, Ashley defendeu a redução da pena com auxílio de seu advogado, que citou que a ré era incapaz de fazer uma escolha racional devido às suas condições de vida. A moção foi negada pelo juiz em setembro. Ela foi condenada novamente a 23 anos de prisão em 2016. Em 2019, um tribunal de apelação negou-lhe um novo julgamento. Seu namorado na época, Ryan Siskel, não foi acusado. Ashley disse que gostaria de conversar com as suas meias-irmãs no futuro e que elas possam perdoá-la. Esse é um dos casos bem diferentes que eu trouxe aqui pra vocês, porque a responsável por aquilo, a assassina, também foi a vítima nesse caso. Ela passou por muita coisa que a gente não consegue nem imaginar o que foi a vida dela, com muitos abusos, tanto físico quanto sexual, mentalmente, enfim, uma série de abusos, e que no fim ela chegou e fez aquilo. Então, até eu assisti um documentário sobre esse caso e perguntam ali as pessoas envolvidas nesse caso se é normal a gente sentir pena da vítima, né, saber que ela fez aquilo para se proteger, e a pessoa diz que sim, mas não é uma coisa normal, porque muitas pessoas sofrem abuso e tudo mais, e não quer dizer que elas cresçam e se tornem assassinas. Até a pessoa ali responsável pelo caso disse que se todas as pessoas fizessem isso, muitos pais estariam mortos, porque infelizmente a gente sabe que isso é comum e que acontece muito. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, quero saber a opinião de vocês, do que vocês acham ali, se ela... É meio difícil a gente falar sobre isso, se ela fez certo, se ela fez errado. É claro que tirar a vida de uma pessoa nunca é certo, mas ela teve ali um motivo muito forte, então ela é vítima, mas ela também é assassina nesse caso, tão jovem também, com apenas 17 anos, né, poucos dias depois do seu aniversário, ela cometeu esse crime tão brutal na frente de suas irmãs. Tem também toda essa questão que, com certeza, as crianças ficaram muito traumatizadas com tudo aquilo que viram, que ouviram naquele dia. Também depois ficaram trancadas por horas dentro do quarto, tentando pedir ajuda. Acredito que é um caso muito difícil, assim, da gente falar, mas é um caso diferente também que eu trouxe aqui, que é a vingança, né? Ela se vingou daqueles que fizeram mal a ela. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.